Estamos aqui hoje com o Dr. Silmar Pitelli Teixeira Fortes, ele que é sócio fundador de Teixeira Fortes Advogados Associados e está no segmento de multicedentes e multissacados desde 1995 pelas factorings. Nós vamos fazer da seguinte maneira esse webinar. Ele vai começar fazendo uma apresentação para todos nós e as pessoas que estão nos acompanhando, já temos aqui 25 pessoas nesse webinar, devem ir enviando as suas questões por e-mail. Vão enviando essas questões que vão ser lidas para o Dr. Silmar ao final da sua apresentação, de forma que ele vai responder as dúvidas de todos os participantes ao vivo aqui nesse segundo webinar da Anfidic. Muito boa tarde, Dr. Silmar. Pode iniciar a sua apresentação. Muito boa tarde a todos, obrigado pela recepção. Aqui é o pessoal da agência. Queria agradecer ao pessoal da diretoria da Anfidic pela oportunidade de a gente trocar algumas ideias aqui e passar para vocês um pouco da nossa experiência aí em relação ao assunto, né? Quando a gente vai falar de um assunto polêmico ou com várias vertentes polêmicas como esse que nós vamos abordar, eu gosto sempre de dar um passo atrás e lembrar do ambiente constitucional em que as leis foram editadas. Em especial, no nosso caso aqui, a Lei de Recuperações e Falências. Então, nós temos sempre que lembrar que a Constituição Federal, ela, além de ser uma Constituição analítica, ter descido a detalhes de uma série de aspectos, ela também criou uma série de princípios constitucionais. E além de criar esses princípios constitucionais, ela atribuiu uma força normativa a esses princípios constitucionais. Então, princípios que são uma norma abstrata por natureza, têm subordinado a aplicação da lei. Então, é importante a gente entender isso para que possamos entender também o que acontece, sobretudo no judiciário, em relação a temas em que o operador fica com a sensação de que o juiz está violando flagrantemente a lei. Muitas vezes o está, mas existe uma razão por trás disso. Então, a Constituição Federal criou princípios de toda sorte, princípios que, inclusive, criam tensões entre si mesmos. Princípio da igualdade, isonomia, princípio da legalidade, princípio da capacidade contributiva, princípio da moralidade e por aí vai. E esses princípios, eles muitas vezes se opõem, de forma tal que permitem interpretações muitas vezes contraditórias e ambíguas. Mas este é o ambiente em que as leis vêm sendo editadas, sobretudo desde a década de 90, inclusive a Lei de Recuperações e Falências, mas não só. O Código Civil também tem uma série de normas principiológicas, a Lei Complementar 104, o Código de Defesa do Consumidor e diversas outras normas. Quando a gente tem esta questão principiológica em mente, a gente consegue entender um pouquinho melhor o que o legislador quis dizer, porque trabalhando neste sentido ele estava, quando define como objetivo da Lei de Recuperações e Falências, no que diz respeito às recuperações, a superação da crise econômico-financeira da empresa, o soerguimento da atividade, a manutenção da fonte produtora, dos empregos, da fonte pagadora de tributos, enfim, a manutenção das unidades produtivas, né? Então, este conjunto de regras que definem o objetivo da lei atendem sobre o que se convencionou a chamar de princípio da preservação da empresa. E é sob esse princípio da preservação da empresa que nós vamos encontrar uma série de decisões que contrariam a lei. Por que procuram aplicar a lei segundo este princípio? Então, quando nós temos uma norma principiológica, como é também a Lei de Falências e Recuperações, nós temos a possibilidade de se criar aí um sopesamento de valores. Todos os lados deste embate procurando atingir aquilo que julga ser o bem maior. Então, naturalmente surge aqui, nesse contexto, o que eu posso chamar de um trade-off entre pontos opostos, entre interesses opostos na aplicação da Lei de Recuperações e Falências. Esse trade-off coloca de um lado os interesses dos credores e de outro os interesses da preservação da empresa ou, por assim dizer, os interesses dos devedores. É deste balanço que nós vamos, então, entender as diversas decisões, ora se posicionando de um lado, ora se posicionando do outro, todos eles buscando atingir aquele princípio maior da preservação da empresa, né?
Então, a questão do stay period, que é sobremaneira importante no que tange ao tema recuperacional, basicamente, para aqueles que não estão familiarizados, eventualmente, o stay period, então, é uma norma que determina a suspensão de todas as ações líquidas e execuções que tramitem contra o devedor no momento em que ele postula o benefício da recuperação, né? Então, diz a lei que o juiz determinará a suspensão de todas as ações, e aí eu acrescento as ações líquidas, e execuções que tramitem contra o devedor, pelo prazo, diz a lei, improrrogável e em nenhuma hipótese prorrogável, a ênfase é do legislador, de 180 dias. Porém, a prática demonstrou que este prazo de 180 dias, ele, desde a edição da lei, ele não vem sendo suficiente para que os atos necessários da recuperação sejam praticados. De tal forma que, vencido o prazo, as execuções deveriam retomar seu curso. Mas os devedores, pleiteando aí uma dilação, uma observância da norma segundo aquele princípio a que eu me referi da preservação da empresa, então passaram a postular sucessivamente prorrogações do período de stay, né, do stay period. E aí, no primeiro momento, nós tivemos prorrogações por 60 dias, prorrogações por 90 dias, prorrogações por iguais, períodos de 180 dias, em não sendo suficiente a prorrogação até a ocorrência da Assembleia, e não sendo a Assembleia realizada ou não sendo completa naquele dia marcado, novas suspensões, e o que se viu na prática, então, foi uma sequência de suspensões indefinida. Isto trouxe diversas consequências para os credores, que viam seus créditos submetidos a um stay, e aí não é só apenas no caso da dívida direta contra os devedores, nós vamos ver mais um pouquinho mais para frente, mas são diversas as consequências deste período de suspensão. Na prática, o que os tribunais decidiram, e isto é praticamente assente, é que a decisão sobre a prorrogação ou não do período de stay compete ao juiz da recuperação, daquele que está presidindo o processo, daquele que está à frente do processo, pela proximidade que ele tem com a causa, com as características do caso concreto. E se o juiz, então, determina que deve ser suspenso, que deve se aguardar a consecução da Assembleia, como é usual, então devem os credores aguardar. Esta é a tônica do tema no que diz respeito ao devedor. Entretanto, esta banalização passou a ser reconhecida. E decisões recentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça em Brasília passaram a enxergar um dano para os objetivos da lei, para o princípio da lei, para a comunidade de stakeholders ligada ao processo recuperacional decorrente desta suspensão indefinida, indeterminada da lei. Então, as decisões passaram a dizer, olha, é preciso entender a necessidade de se prorrogar determinados prazos, porém isso não pode ser banalizado da forma como está. E as decisões, há um voto muito importante aqui em São Paulo, do desembargador Ricardo Negrão, outro voto muito interessante lá em Brasília, que apontando para este mal, passaram a indeferir novos pedidos de prorrogação. É claro que quando a gente fala em cortes paulista, estadual e outros estados, também quero crer, e o STJ, nós estamos, obviamente, tratando de um tema que foi levado pelo interessado mediante recurso. Então, obviamente, se o credor ficar esperando, nada vai acontecer e vai continuar suspenso mesmo. Então, esse retrocesso foi denunciado e hoje já se tem aí um movimento pendular. Se num primeiro momento, então, o stay period era prorrogado indefinidamente, hoje nós temos já uma reversão deste posicionamento, sinalizada nesses julgados que eu estou me referindo e que autorizam aí aqueles que se sentirem prejudicados a tomar providências nesse sentido. Se então o período de stay period com relação ao devedor tem este prognóstico a que eu me referi, diferentemente nós temos a questão contra cobrigados, fiadores e obrigados de regresso, né? A lei de recuperações é clara no sentido de que esses terceiros que
garantem a obrigação principal, a obrigação do devedor principal, eles não são atingidos pelos efeitos da recuperação, inclusive pelo efeito do stay period. Diz o parágrafo 1º do artigo 49, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os cobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Apesar do dispositivo legal, muitas questões foram trazidas pelos devedores e os terceiros interessados sob os mais diversos argumentos, né? De tal forma que isso chegou ao STJ e num julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Então, para aqueles que não sabem, recurso repetitivo é aquele cuja tese definida obriga a todas as instâncias inferiores. Então, serve para todos como uma diretriz obrigatória, mandatória. E nesse julgamento do recurso especial, se definiu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem suspende ou extingue ações contra terceiros, devedores solidários ou cobrigados em geral. Ou seja, o período de stay period vale para a devedora e, se suspenso, atinge a ela, porém não implica em suspensão das ações que os credores tenham contra os garantidores individuais. E esta é a posição pacificada, repito, em julgamento e sistemática de recursos repetitivos, que não admite oposição em contrário, a não ser que o STJ reveja a posição. É importante dizer, então, que isto se dá porque a novação que a Lei de Recuperações e Falências impõe, quando a aprovação do plano, ela é uma inovação diferente daquela do Código Civil, né? Lá é uma inovação que realmente extingue a dívida nova por completo e cria uma obrigação nova. E no caso do sistema recuperacional, isto não ocorre, porque as garantias são preservadas e é possível também se reverter em determinadas hipóteses quando o devedor descumpre o plano, né, aprovado. Estabelecido, então, pelo STJ que todos os processos contra os terceiros garantidores devem prosseguir até o final, surgiu, então, uma nova situação. Alguns devedores, seus advogados, eles foram bastante criativos, é verdade, e aí passaram a criar uma nova situação em que os próprios planos estabeleciam ou estabelecem a supressão das garantias e da responsabilidade de terceiros. Então, o STJ, ao definir que os processos deveriam prosseguir contra os devedores solidários e garantidores, não estabeleceu a impossibilidade de que os próprios credores, dado que eles votam em maioria nas respectivas classes, estabelecesse esta possibilidade bastante criativa, volto a dizer, de que os devedores terceiros, então, fossem excluídos pelo próprio plano. Ora, diz o acórdão originário do Mato Grosso, do STJ, se são os próprios credores, dentro das respectivas classes, que admitem esta modificação, não há razão para que não seja aceito. E esta definição lá do STJ, deste acórdão originário do Mato Grosso, ele tem sido aplicado nas instâncias estaduais, né, a miúde. Então, desta colocação entre o que foi decidido no recurso repetitivo e agora o que está decidido neste acórdão, de que admitiu a aprovação por maioria dos votantes da exclusão das garantias de terceiros, surgem algumas questões interessantes que a gente coloca sempre. Então, primeiro que você tem uma relação intertemporal de dois processos tramitando paralelamente. Então, de um lado você tem o processo contra o coobrigado, tramitando na justiça no foro dele, no foro competente para aquela execução, e por outro lado você tem o processo de recuperação andando. Então, é possível que o credor haja rapidamente e consiga obter um resultado sobre o patrimônio daquele devedor, se o processo de recuperação não chegar a termo e na Assembleia não for aprovado um plano que exclua a responsabilidade deles, é uma hipótese que eu coloco e que tem SPEC no Código de Processo Civil, que diz que qualquer que seja a modalidade de leilão, então admitindo que o processo de execução singular caminhe e chegue ao seu termo,
ela será perfeita, qualquer modalidade de leilão será considerada perfeita, acabável e irretratável. Então, em teoria, nós vislumbramos a hipótese de que qualquer credor que consiga ser ágil e chegar ao fim e ao cabo do processo contra o devedor garantidor, em teoria, ele tem uma proteção caso isto aconteça. É claro que isso tem convivido, na prática, com pedidos dos devedores, feitos no próprio processo de recuperação, para que haja uma determinação de suspensão desses processos. E não é incomum o deferimento desse tipo de pedido, né? Nós tivemos até recentemente, semana passada, na quinta-feira passada, o caso que se tornou público e notório do processamento da recuperação da Odebrecht, e vários créditos foram obstados pelo juízo da recuperação. Eles não poderiam continuar, uma vez que o juiz da recuperação determinou que os processos parassem. Essas decisões, que atingiu diversos credores, têm sido reformadas pelo juízo, pelo Tribunal de Justiça. Então, tem-se restabelecido o direito, lá no caso, de se prosseguir com as execuções individuais. Mas é uma hipótese que deve ser cogitada, então, as suspensões deferidas na prática e você não conseguir chegar ao fim e ao cabo com esta execução singular individual. Então, a gente cogita, né, de que o devedor, diante de uma situação em que o plano preveja a sua exclusão, o devedor, melhor colocando, o devedor solidário, né, o terceiro cobrigado, antevendo a possibilidade de que venha a ser excluído do plano de recuperação, mas vê contra si um processo andando, chegando ao fim e ao cabo, escutindo seu patrimônio, pedir uma ordem liminar ou mesmo fazer aquele pedido de suspensão perante o juiz da recuperação. Isto seria certamente contra o que foi determinado no feito repetitivo e nos parece que ele não poderia fazer isto. Mas como tudo neste ambiente recuperacional é uma questão polêmica, cada um dos lados vai puxar para o seu interesse, no ambiente daquele trade-off entre os interesses dos credores e o da preservação da empresa, e é um tema que certamente ainda tem muito a trazer de novidades, né? Então, se no que diz respeito aos terceiros, nós temos este ambiente a que eu me referi, no que diz respeito às garantias fiduciárias, a situação é um pouco diferente e um pouco melhor para os credores. O proprietário fiduciário ele está excluído do rol das recuperações. A alienação fiduciária é a cessão fiduciária de direitos creditórios. Eles não respondem eles não participam do processo recuperacional. São bens excluídos do processo recuperacional. Isso está na lei de forma absolutamente clara, no parágrafo 3º do artigo 49. Não há razões de ordem objetiva a serem opostas. Mas muitas interpretações são feitas em cima deste dispositivo, a que eu me referi, o parágrafo 3º do 49, que vão aí trazer discussões para o judiciário. São muitas as discussões. Desde discussões a partir da afirmação de que direitos creditórios não seriam bens, e, portanto, uma interpretação pontual da lei, né, literal, de que eles não estariam sujeitos àquela disciplina por conta de não serem bens, até outras construções que se vê de forma muito comum nas defesas dos devedores. O fato é que, pelas decisões que estão sendo proferidas no STJ, hoje é praticamente pacífico no STJ que a exclusão do credor fiduciário dos efeitos da recuperação judicial é opção política do legislador para conferir crédito a quem se encontre em maior dificuldade. Diz um acórdão por todos: tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados por bancos, mas não só por bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança para a concessão do crédito e diminuindo o spread bancário. Então, esta é uma construção jurisprudencial que o STJ tem sido bastante firme. Então, os créditos garantidos por alienação fiduciária, por cessão fiduciária, estão excluídos do processo recuperacional. Não estão sujeitos ao processo. Uma observação interessante aqui que a gente faz é que a propriedade fiduciária não se equipara a bem de capital. Então, existem construções, tanto de doutrinadores que costumam trabalhar e emitir pareceres em favor dos devedores,
tanto por juízes que atuam e que têm um viés que sai ideológico em favor dos devedores e por advogados também que estão trabalhando, de quererem equiparar, no caso, os recebíveis fiduciários cedidos em cessão fiduciária a bem de capital. Então, recebível não é bem de capital, não se equipara, existe uma definição legal para o que seja bem de capital, assim entendidos equipamentos e máquinas que são utilizados num processo produtivo, e também deveriam ser, mesmo esses bens de capital, teriam que estar ligados também ao conceito de essencialidade, que cumpre ao juízo da recuperação fazer. Mas atenção, o juiz da recuperação, ele avalia se aquele bem ele é essencial ou não, mas ele não pode desnaturar a natureza jurídica, como a gente viu em diversas oportunidades já. Então, o credor fiduciário tem seu crédito levado à recuperação sob o entendimento do juiz de que aquele bem é essencial. Ora, mas não é bem de capital. Então, essas decisões elas também têm sido reformadas pelas instâncias superiores. Desta questão, então, das garantias fiduciárias, surgem algumas interessantes que estão aí na pauta, né? Primeiramente, a questão do registro, né? Então, há diversas teses, diversas manifestações, posicionamentos no sentido de que os créditos transmitidos em cessão fiduciária, eles só poderiam estar excluídos do processo recuperacional se submetidos a registro. Então, os devedores sustentam que todos os títulos que são objeto da cessão fiduciária têm que ser levados a registro sob pena de não estar constituída a propriedade fiduciária. O argumento de que a propriedade fiduciária nasce a partir do registro. Então, há uma série de distorções desse raciocínio. Em primeiro lugar, o que é transmitido não é o título. Os títulos apenas representam o crédito. O que é transmitido é o crédito fiduciário. O registro, apesar de haver já muitos posicionamentos, como este que eu me refiro aqui no recurso especial 1.797 e 196 da terceira turma, não há necessidade, segundo este precedente, não há necessidade sequer do registro, muito menos o registro individualizado de todos os títulos, de todos os créditos, que seria absolutamente impossível. Imagine você como credor e lá, a todo momento que você recebe uma carteira, você ir registrar cada um daqueles títulos no registro de títulos e documentos, é absolutamente impraticável. No domicílio do devedor é absolutamente impraticável, não se harmoniza com o espírito, enfim, com o tônus que o legislador quis implantar para esta situação. E, evidentemente, nós temos também a questão dos custos, né? O custo do registro é proibitivo. Então, além de ter que fazer várias vezes, o custo é proibitivo. Então, estaria totalmente inviabilizado pelo lado prático qualquer aplicação desse instituto, se este entendimento fosse prevalente. Nós temos hoje, inclusive, corrente no STJ, um caso que é um caso da segunda sessão, que unifica a terceira e quarta turmas e que, portanto, deve significar um precedente ainda mais relevante para o setor, que é um caso em que, se não me engano, da Drogaria São Bento, que é um caso que se discute exatamente isso. Esse é o tema central da necessidade de registro e a extensão deste registro, não é? Só o contrato registrado talvez já seja suficiente, segundo este acordo, mas vamos ver como é que vão ficar os votos no final, mas já temos votos lá favoráveis ao entendimento de que o registro ele é desnecessário para que a cessão fiduciária seja eficaz. Cessão fiduciária, eu lembro que muito importante para os FDICs aí, na medida em que estão autorizados, os FDICs não padronizados, a trabalhar com créditos futuros, né? A própria Lei 10.931 de 2004 estabeleceu a possibilidade, os normativos da CVM também admitem para os não padronizados a operação com créditos futuros, de forma que é um tema bastante interessante aí para o setor, tende a ser bastante útil. Uma nota final aqui de duas questões é que a partir de 2017, foi editada a Lei 13.476, que estabeleceu o registro, a possibilidade de registro nas entidades registradoras centralizadoras, autorizadas a operar pelo Banco Central. Então, essa norma já foi regulamentada pela Resolução Bacen 4593 de 2017, que definiu como ativos financeiros aqueles direitos creditórios e títulos de créditos custodiados pelas instituições financeiras. Então, me parece que
e essa tem sido, inclusive, a nossa indicação. Isso não tem precedentes, não é algo que seja decorrente ainda no mercado, mas é um entendimento nosso lá no escritório, que nós temos passado para os nossos clientes, é que há uma possibilidade de que os registros, para acabar com essa discussão de uma vez por todas, possam ser feitos nesta modalidade. E há, inclusive, quem sustente já que este é o registro que deve ser feito e não há mais aquele do registro de títulos e documentos. Mas, repito, isso é uma questão ainda, de certa forma, embrionária. Nosso entendimento é esse, mas nós sabemos que isso deve ser questionado por muita gente ainda. Então, eu me referi à identificação, caso de identificação dos créditos da Drogaria São Paulo e a previsão dos fluxos futuros. Muito bem. Esta era a contribuição que eu queria dar aí no campo recuperacional. Mas surgiu uma outra possibilidade aqui de um outro tema, que também, de certa forma, interessa bastante ao setor e que se situa no ponto oposto do direito de regresso, que o meu colega anteriormente tratou aqui brilhantemente nessa mesma bancada e que, aliás, tem o julgamento marcado para 6 de agosto agora, né? Que é o seguinte, muitas vezes o credor, ele não tem a possibilidade, ou não se interessa, ou não é conveniente, de exercer o regresso. Então, estamos falando agora exatamente da outra ponta, quando apenas interessa para ele se valer contra o sacado, contra o devedor de fato, e não contra o cedente do crédito, né? E aí diversas questões nesse diapasão vêm surgindo, algumas delas realmente são resultantes de golpe, e outras não, né? A situação, exemplo da indústria moveleira, muito comum, a indústria vende os móveis, mas não entrega, o terceiro é devedor, então o fundo vai lá, compra o título, ou a factoring compra os títulos, mas não pode cobrar porque o terceiro não recebeu os bens. Então, a questão que se coloca aqui é a questão da oponibilidade ou não das exceções pessoais. Então, um devedor perante um credor originário, ele tem todas as exceções pessoais que houver à disposição dele para opor ao não pagamento. No exemplo que eu citei aqui, se o fornecedor se comprometeu a entregar um determinado produto e não entregou, ele não é obrigado a pagar. Entretanto, se esse título circula, a obrigação ela se torna autônoma, independente, abstrata do negócio principal. Isto se opera no ambiente do direito cambiário. Acontece que se construiu na doutrina, na jurisprudência, um conceito de que as operações feitas para factorings e possivelmente, subsequentemente, para fundos, elas estão fora do direito cambiário, elas devem ser entendidas como cessão civil. E se são uma cessão civil, as exceções pessoais podem sim ser opostas. Então, esta é a tônica que determina as consequências desta relação. Então, eu diria o seguinte, o mais importante disso tudo é saber se, em primeiro lugar, se este credor que adquire o crédito, se ele tem ou não o aceite do devedor. Porque se ele tiver o aceite, hoje está pacificado no embargo de divergência, no recurso especial 1.439.749, que mesmo sendo o credor terceiro, fundo ou factoring, ele sim o devedor. Ele não pode opor a exceção pessoal que ele tenha contra o credor originário. Isso foi pacificado, é uma longa discussão, um acórdão belíssimo que tratou diversos outros casos. Dentro da corte você tinha diversos entendimentos contrários, nesse sentido original que eu falei, de que a operação feita com quem opera no mercado de recebíveis, ela teria natureza jurídica de cessão e não natureza jurídica de endosso, e, portanto, não teria proteção do direito cambial. Mas hoje, se houver o aceite, está pacificado. Bom, nós sabemos que aceite não é tão comum, não é? Então, para finalizar, o que eu queria dizer? Se não tem aceite, nós sabemos que a qualidade do documento do credor, normalmente ela está vinculada ao ticket médio daquele cedente, né? Qual que é a operação que ele tem. E aí nós temos as tais comunicações de cessão, muito comuns, e com variáveis níveis de eficácia, né? Então vai desde o AR, o e-mail com assinatura digital, enfim, todas elas. Nestas situações em que o aceite não está documentado, ou não está plenamente documentado, e pelo contato que nós tivemos lá com os ministros no STJ e também aqui no Tribunal Paulista,
O que a gente tem para acrescentar, para ponderar é o seguinte: o que importa de fato não é discutir se cabe ou não tratar se é oponível ou não a exceção pessoal que eu tenho que o devedor tem contra o credor originário. Isto não é uma boa briga. A boa briga é o timing em que esta oposição é feita. Então, as situações em que o devedor faz a operação, aceita a comunicação de cessão, paga 2, 3 duplicatas daquela relação e não paga a terceira. E aí diz, não, mas a mercadoria estava defeituosa, a qualidade não era esta, a quantidade estava inadequada dentro do que foi combinado. São as exceções pessoais. E com base nisso, como o credor não tem elementos, muitas vezes, para desdizer isso, no mais das vezes, então acaba prevalecendo. É onde entra o golpe e a má-fé, né? De terceiros que se organizam para criar essa situação. Então, o timing da oposição aqui é que determina, porque que momento o devedor se opôs. Ele recebeu a cessão, foi logo na sequência? Foi um mês depois? Foi depois de pagar três parcelas, 4 parcelas, como muitas vezes a gente vê? Então, este é o cenário em que a gente coloca este tema do golpe da devolução, ficando aqui, então, a ponderação, a sugestão do que importa para os tribunais, na verdade, hoje, neste tema. Se não houver aceite, que se houver está resolvida a questão, se não houver, é o timing da oposição. Então, era isso que eu tinha para colocar, agradeço muitíssimo. Nós agradecemos o doutor Silmar Pitelli Teixeira Fortes, que é sócio fundador de Teixeira Fortes Advogados Associados, e está aí no segmento de multicedentes e multissacados pelas Factories desde 1995. Nós temos mais de 50 pessoas aqui participando nesse momento do nosso webinar, o segundo webinar da Anfidic, que fala hoje sobre stay period, coobrigados e garantias fiduciárias nas recuperações judiciais, além de golpe de devolução, como acabou de dizer o doutor Silmar. Temos aqui já algumas questões. Vamos começar. Os senhores que estão nos acompanhando podem enviar por escrito, que elas serão lidas aqui, e o doutor Silmar vai responder ao vivo. A primeira pergunta é de Flávia Vicentim Alozen, da Bampar. Ela pergunta, doutor Silmar, qual é a sua opinião sobre a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que foi favorável à liberação das garantias prestadas por terceiros quando da aprovação do plano de recuperação judicial, ainda que o credor tenha votado contra o plano? Ela também pergunta quais as chances de reversão e o impacto no mercado de crédito. Vamos começar, então, pela primeira pergunta, que mesmo que o credor tenha votado contra o plano, houve uma decisão pela liberação das garantias prestadas por terceiro quando o plano de recuperação foi aprovado. De fato, Flávia, é uma decisão lamentável e surpreendente, né, porque atinge mesmo aquele que não votou contra, mesmo aquele que votou contra a liberação, então o credor, o titular da garantia, contra uma disposição da lei que diz que as garantias dele só serão alteradas com o voto dele. Então, eu quero crer que esta decisão do STJ ela será revista ainda. Eu não acredito que esta decisão vá prevalecer. Nós vemos, eu procurei na exposição colocar a coisa em ordem cronológica, numa ótica histórica cronológica, para mostrar o quanto as decisões elas têm variado. Então, essa decisão lá que é originária do Mato Grosso, é aquela que está citada no slide, ela é lamentável, ela realmente alterou. É importante que os credores, em primeiro lugar, trabalhem nas assembleias para que isto não aconteça, porque isto só poderá acontecer se houver voto da maioria, né, em primeiro lugar. Segundo lugar, mesmo em havendo voto da maioria, é importante continuar levando essas questões para o STJ. É o STJ que define essa matéria, porque nós temos aqui um embate de ideias e vai caber à corte no final decidir. Isso é um julgamento que tem sido aplicado pelos juízes, é claro, porque eles estão à frente da recuperação e eles querem fazer acontecer a recuperação. Então, naquele pêndulo do trade-off, eles estão normalmente do lado do devedor, né, por assim dizer, e não aplicando a lei como veio do Congresso. Então, de forma que o que eu sugiro é que haja um posicionamento bastante firme dos credores e que continue exercendo seu direito democraticamente perante o STJ, porque eu acredito que isto será revertido ainda
em outros julgamentos, como nós já tivemos outras oportunidades em outros temas. Ou seja, o senhor acha, como ela pergunta aqui, que há chances de reversão? Eu acho que há chances de reversão, sim. E com relação ao impacto, honestamente, no mercado, eu honestamente não tenho números para avaliar isso. Está um pouco distante aqui para eu saber quanto que isso vai impactar no mercado. É claro que tem um impacto, né? Claro que tem um impacto. Mas eu não posso acreditar que toda a construção que nós temos legal, jurisprudencial, em cima, por exemplo, da alienação fiduciária, vai cair por terra por conta desse posicionamento. Outra questão, o que deve prevalecer, na sua opinião? A preservação da empresa ou os direitos dos credores? Bom, eu estou do lado dos credores, normalmente, então eu também faço parte daquele trade-off, não estou isento, né? Os nossos clientes lá no escritório são normalmente credores, então eu entendo que existe aí uma dialética a opor esses princípios, que os advogados estão fazendo o seu trabalho, e com algum tempo, né, as decisões elas não são imediatas, mas com o tempo tem sido observado o que determina a lei. A lei está para mudar, existe um projeto para alterar a lei, então se isso acontecer também, nós vamos apertar o botão do reset, vamos começar de novo, né? Vamos ver o que vem nessa lei aí, há muita notícia, não sabemos o que o Congresso vai tratar disso, se vai tratar disso nos próximos anos ou não. Mas hoje eu acredito que exista uma possibilidade, sim, da gente alterar. Esse é o segundo webinar da Anfidic e nós estamos falando hoje com o Dr. Silmar Pitelli Teixeira Fortes sobre stay period, co-obrigados e garantias fiduciárias na recuperação judicial, também além do golpe de devolução. Temos uma outra questão aqui, doutor, que é se o senhor considera realmente o prazo de 180 dias muito curto. Por quê? E se a prorrogação é válida em alguns casos excepcionais, quais casos, por exemplo, o senhor poderia citar como exemplos? Bem, a questão não é se o prazo é curto ou não, a questão é que a lei diz que o prazo é de 180 dias e diz que ele é improrrogável em hipótese alguma. Então, é uma determinação do legislador. O que acontece no Brasil é que você tem uma norma legal que a justiça começa a ser feita, ou deveria começar a ser feita no legislativo, mas quando o juiz não concorda com a lei, ele começa a alterar. É verdade que, então, como eu disse, a lei ela pode ser modificada sob o influxo de um princípio norteador, que é o princípio da preservação da empresa. Então, o prazo, de fato, se mostrou na prática, respondendo a pergunta objetivamente, se mostrou curto. E a prorrogação, muitas vezes, necessária. O problema é que a prorrogação indefinida acabou mudando completamente o espírito da lei, que era dar uma proteção, mas cabe ao credor diligenciar. E se as coisas não acontecem, não é justo, não é legal, não há embasamento legal para se distribuir o ônus desta impossibilidade para todo o universo de credores. Nós sabemos que tem muita empresa que realmente não tem condição de funcionar mesmo, ela é inviável. E aí fica prolongada indefinidamente, mercê de mecanismos como esse que afrontam a lei claramente. Aqueles que nos acompanham aqui no segundo webinar da Anfidic, com o Dr. Silmar Pitelli Teixeira Fortes, podem continuar enviando suas questões que ele vai lhes responder aqui ao vivo. Como fez Emerson da Lotus Fidic, Emerson Domingos. Ele lhe pergunta: na questão do golpe da devolução da mercadoria, o cedente não deve respeitar o trâmite fiscal? Muitas vezes, diz ele, observamos que a nota fiscal sequer foi cancelada. Pois é, Emerson, boa questão. De fato, isso acontece mesmo. Então, você tem as situações aí, como eu disse, são questões às vezes ligadas à má-fé, né? É um golpe realmente entre duas empresas, né, que se ajustam para gerar um dano ao credor do título, e há outras situações realmente do comércio que não funcionam assim. Você tem o problema fiscal, não há cancelamento da nota, e como eu disse, as situações em que o devedor pagou duas ou três parcelas de um total de 4, 5, 6. Então, como ele poderia depois afirmar que aquilo não era devido ou que a mercadoria estava em desacordo com o acordo comercial, né, com o ajuste comercial? Ele emite lá uma nota de devolução. Isso de certa forma, isso não é difícil para quem está disposto a burlar, fazer essa burla. Então, o fato é que hoje, nesta operação,
o que a gente recomenda é que se busque o aceite, né? Se o aceite for impossível, nós vamos trabalhar com aquelas escalas da comunicação de cessão, e aí você tem o acórdão lá do STJ que determinou que não, que em caso de aceite não é oponível à exceção, então o devedor tem sim que pagar, mesmo que seja verdadeira a alegação dele de que a mercadoria está em desacordo com o ajuste comercial. Você também pode enviar suas questões. Aqui é o Dr. Silmar Teixeira Fortes, que ele vai lhe responder aqui no segundo webinar da Anfidic. Outra questão, doutor, na prática, quais têm sido as prorrogações mais comuns que o senhor tem visto? Elas têm sido consideradas até a Assembleia ou por um prazo determinado? Existe uma jurisprudência específica a respeito? Não, elas têm sido consideradas até a Assembleia. Então, as prorrogações elas vão sendo aplicadas indefinidamente até que ocorra a Assembleia. E as Assembleias, elas começam e muitas vezes são suspensas. Então, o que acontece é que os juízes, eles são, de certa forma, bastante parcimoniosos com isso. E a razão que se invoca sempre, quase sempre, né, no mais das vezes, é que o devedor não teve culpa de não fazer acontecer. Então, há, de certa forma, uma inversão, que é o devedor tem a obrigação de fazer acontecer. Né? Ele tem que, de fato, prover os meios para que a Assembleia aconteça. Só que ele não tem interesse, porque no momento que ele faz isso, uma série de consequências ocorrem. Então, é muito, muito mais confortável manter o processo em recuperação judicial. As coisas se prolongam por anos, mas sim, sem dúvida, a tendência é sempre prorrogar para até a Assembleia, até a conclusão da Assembleia. Quais são as implicações da súmula 581, doutor Silmar? A súmula 581, se eu não estou enganado, é a que trata... Me dá um segundinho aqui, porque... Sim, é a que o senhor mencionou na sua apresentação. É a que eu mencionei aqui, né? Dá um segundinho aqui. É sobre o terceiro, não é? Enquanto o senhor vai aí buscando a informação, nós dizemos aos nossos participantes aqui do segundo webinar da Anfidic que podem continuar enviando suas questões. Vamos lá, doutor Silmar. Então, a súmula 581, ela tem um poder persuasório. Então, isso é uma temática interessante, porque a gente fala súmula, parece que súmula está acima do recurso repetitivo, né? Então, a súmula 581, ela tem um poder persuasório, ela indica para os órgãos inferiores da jurisprudência e para a própria corte de origem que aquele é o posicionamento da corte. Já o repetitivo, ele é obrigatório, ele é mandatório por força de lei. Então, o recurso repetitivo a que eu me referi, que inclusive teve a FEBRABAN como amicus curiae, ele é categórico, ele tem uma ordem que impõe o não prosseguimento das execuções, que determina que a recuperação não impede o prosseguimento das execuções, nem suspende ou extingue as ações contra terceiros. Então, a súmula é relevante, mas ela é meramente persuasória, ela não é obrigatória, mas o recurso repetitivo, esse sim, ele é mandatório e obriga os processos a continuarem com o terceiro. Não pode ser suspenso, não. Tá? Segundo o webinar da Anfidic, sempre trazendo informação para você. Aqui, stay period, co-obrigados e garantias fiduciárias nas recuperações judiciais, além de golpe da devolução, com o doutor Silmar Pitelli Teixeira Fortes, sócio fundador de Teixeira Fortes Advogados Associados, está nesse segmento dos multicedentes multissacados pelas factories desde 95, tem uma larga experiência, portanto, nesse assunto, e vai responder agora a questão de Diego Alves, da Premium Fidic. Ele pergunta, ao enviar a carta de cessão, geramos já o vínculo, o aceite do cedente? Não, Diego. É importante que você tenha o retorno do devedor. Então, quanto mais preciso for o retorno do devedor, expresso e preciso, ainda que constante de um ato apartado, maior será a força sua como cessionário do crédito. Então, a comunicação de cessão, ela deve estar revestida de atributos, de definições claras sobre o crédito que você está comprando. Neste caso, a identificação do título é absolutamente relevante, porque nós estamos falando aí sim de um ambiente cambiário, para que você possa ter aquela proteção cambiária, como credor do título na condição de endossatário, e não apenas como cessionário de uma cessão civil.
Então, a comunicação de cessão é importante, mas ela deve ser revestida do atributo da resposta do sacado, que confirme a existência, a validade e exigibilidade daquele crédito para que você possa fazer valer todos os seus direitos em caso de não pagamento. É claro que a gente sabe que, na prática, isso muitas vezes não é possível por aquele aspecto do ticket médio, né? Então, aí é uma decisão da operação, de saber o que vale a pena, o que não vale a pena, quanta energia vale a pena colocar em cada operação. Mas certamente nas operações que forem relevantes para o seu negócio, é fundamental que você tenha assim, a anuência do sacado detalhada e específica para aquele título em referência ou conjunto de títulos. Você pode continuar enviando suas questões aqui ao Dr. Silmar, e que recebe mais uma questão nesse momento. É possível excluir o credor fiduciário dos efeitos da recuperação judicial, doutor? Sim, o credor fiduciário ele está excluído dos efeitos da recuperação por força de lei, em primeiro lugar, por força da construção que se faz em cima disso. Então, o credor fiduciário, em hipótese alguma, ele pode ser inserido no contexto da recuperação porque o crédito dele está garantido por algo de que ele é proprietário. Então, a operação fiduciária, a alienação fiduciária de imóveis, por exemplo, ou a cessão fiduciária, a cessão de créditos, cessão fiduciária de créditos, ela transfere a propriedade da garantia para o credor. Ele não está sujeito por força de definição expressa, artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Recuperações e Falências. Outra questão, doutor Silmar, em quais situações é possível fazer a divisão de subclasses entre os credores de uma empresa em recuperação judicial? Essa seria a melhor solução? Bem, a questão das classes e subclasses, ela está conectada ao interesse do devedor, né? Então, ele estrutura as classes que estão definidas em lei, né? Classes trabalhistas, privilegiados, garantia real, quirografários, trabalhistas, né? Ele pode estruturar dentro, criar sim subclasses, é bastante comum, mas isso interessa ao plano de recuperação, interessa ao interesse do devedor, como ele vai fazer isso. Aí tem várias questões que são hoje tratadas no campo recuperacional, como, por exemplo, o tratamento diferenciado para credores parceiros, para aqueles que continuam, para aqueles que dão crédito. E, sim, tem se admitido divisões dentro das classes, com a criação de subclasses, conforme os interesses da massa. Desde que haja critérios objetivos, que não haja especificação casuística, né, de créditos, para credores, sim, é admitido e tem sido uma constante, principalmente em recuperações de maior porte. Em relação ao registro de títulos, quais são as suas recomendações, doutor Silmar? Então, o registro, a questão do registro, suponho que a pergunta aí seja conectada com a questão da cessão fiduciária, né? Ela tem a ver com aquela tese que os devedores criaram de que o registro é fundamental. Registro do quê? Do contrato, dos títulos, de tudo, né? Como é que se coloca isso? O que a gente recomenda é assim, sempre que você estiver tratando de uma questão econômica, quanto mais cuidados você puder tomar, melhor. Agora, a gente sabe que não é viável você registrar todos os recebíveis numa carteira que, inclusive, é corrente, né? Ela vai modificando. Então, o que a gente tem hoje sugerido, que deve ser sopesado com muito carinho, é aquele registro feito na forma da Lei 13.473, né, nas entidades centralizadoras e registradoras, que me parece ser a solução futura, inclusive se harmonizando com a nova lei das duplicatas escriturais. Então, me parece que existe todo um ambiente digital formado para isso, que vai derrubar os custos de forma absurda, né? Porque os custos de registro são absolutamente proibitivos e anacrônicos, não há nada, eu acho, mais antigo, né, do que os registros, e podem perfeitamente ser substituídos com vantagens por um novo regime. Então, a gente tem recomendado esse tipo de saída. Dependendo do volume da operação, sim, vamos fazer o registro. Em último caso, não fez, nós temos a jurisprudência do STJ com vários votos importantes já, no sentido de que não precisa. Então, se eu vou começar a estruturar uma operação, eu vou avaliar se o registro é viável ou não e em que condição. Se não for viável, quem sabe podemos fazer o registro apenas naquela forma referida.
E se em último caso não foi feito, já estamos com uma operação ocorrendo e já em default, a gente tem sempre as prerrogativas de defender o crédito com base na jurisprudência que dispensou o registro em muitas hipóteses. Doutor Silmar, então nós já estamos quase ao final do nosso webinar, então eu vou lhe pedir que faça as suas considerações finais antes de a gente fazer o fechamento do segundo webinar da Anfidic, por favor. Bem, foi um prazer muito grande estar aqui, poder contribuir, se eu pude contribuir de alguma forma, fico muito feliz. Eu procurei contar aí o tema, principalmente na questão recuperacional, procurei contar uma cronologia de como as coisas avançaram, e indo até um passo atrás para falar do princípio constitucional, para explicar, porque a explicação, a compreensão do porquê que acontecem determinadas violações da lei, por assim dizer, né, nos ajuda bastante a entender e a tomar as decisões mais acertadas. Então, eu espero ter contribuído, foi um prazer muito grande e muito obrigado a vocês aqui também da produção. Nós que agradecemos ao doutor Silmar Pitelli Teixeira Fortes, sócio fundador da Teixeira Fortes Advogados Associados, ele que tem uma larga experiência no segmento de multicedentes, multissacados, está aí pelas factorings nesse segmento desde 1995. Mas antes de eu terminar, chegou mais uma questão aqui, doutor. Então, para não deixar pessoas sem a devida resposta, Luiz Fernando, da Premium Recebíveis, pergunta: não seria ideal o alinhamento jurisprudencial dos tribunais intermediários e juízos de origem à posição do STJ com relação à necessidade, visto muitas vezes, que move credor fiduciário a ingressar com um recurso que pleiteia a antecipação de tutela recursal para que não haja submissão desse crédito à recuperação judicial? Não, com certeza, Luiz. Esse seria o mundo perfeito. Infelizmente, não é assim que funciona. É uma das mazelas da democracia. Nós temos hoje uma pluralidade imensa de decisões nos mais variados sentidos, né? Essas decisões díspares, elas têm os fundamentos mais diversos, ora é ideologia, ora é de fato desconhecimento mesmo da lei, desconhecimento da jurisprudência, desconhecimento da evolução da jurisprudência e do ponto em que estamos. Então, esse seria, sem dúvida, né, o ideal. Nós temos este alinhamento para diversos temas. É a hipótese que eu me referi dos recursos repetitivos, né? Então, toda vez que você tiver uma decisão em recurso repetitivo, ela é obrigatória, ela é mandatória, não é súmula, a não ser que fosse a súmula vinculante do STF, que é um outro ambiente, não tratamos disso aqui, porque o nosso tema não é constitucional, ele é infraconstitucional. Então, toda vez que nós tivermos recurso repetitivo, nós sabemos que é obrigatório. Se nós tivermos uma súmula, nós sabemos que é persuasório, é indicativo. E temos que trabalhar com isso. O direito brasileiro hoje é um direito jurisprudencial e nós temos que sempre trabalhar com precedentes. Não adianta querer dar murro em ponta de faca, pegar a lei e dizer a lei diz isso, o juiz tem que aplicar, porque isso não funciona. É importante sempre trabalhar com a construção doutrinária e jurisprudencial. Mais uma vez, agradecemos a todos os que participaram aqui conosco no segundo webinar da Anfidic, com o Dr. Silmar Pitelli Teixeira Fortes, que falou sobre stay period, coobrigados e garantias fiduciárias nas recuperações judiciais e sobre o golpe da devolução. Em breve, vem aí o terceiro webinar da Anfidic, sobre o qual todos os participantes interessados e associados terão, então, notícia em breve. Boa tarde a todos e muitíssimo obrigada pela participação.